Un rey coronado de espinas. Hace menos de 2 meses el mundo paró para contemplar maravillado las exequias de la reina Isabel II de Inglaterra. Un sentimiento diferente tomó cuenta de por lo menos la mitad de la población mundial para en ese día sintonizar las ceremonias fúnebres reales. Se sintió transportada para la era de los carruajes dorados, de las cortes reales, del ceremonial nobiliar, del amor a la jerarquía. Añoranzas de un pasado lejano que no vivimos. Lo cierto es que se deparó con una concepción del mundo bastante diferente de nuestro dramático siglo XXI. Ahora bien, si ese es el sentimiento por alguien que, por más noble que fuese, tenía una proporción humana con nosotros, ¿qué decir cuando consideramos la realeza de un hombre divino? ¿Cómo deberían haber sido las ceremonias fúnebres de un rey todopoderoso bajado del cielo para salvarnos, si la humanidad lo hubiera reconocido como verdaderamente lo merecía? El día 20 de noviembre, la Santa Iglesia conmemora la solemnidad de Cristo Rey, y el Dr. Plinio nos beneficiará hoy con su pensamiento al comentar el episodio más bello de la vida de nuestro Redentor, que se relaciona con su divina realeza. Nosso Senhor Jesus Cristo foi coroado de espinhos por quê? Ele foi clamado rei por quê? Por que que no alto da cruz colocaram INRI, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum? O que que havia com a realeza dele? E o que que havia com a paixão dele e essa realeza? Nosso Senhor Jesus Cristo é rei. Ele é rei do quê? Interrogado durante a paixão pelos que o julgavam sem direito de julgá-lo, perguntaram: tu és rei? Ele disse: verdadeiramente eu sou rei. Mas ele acrescentou também que o reino dele não era desse mundo. Do que adianta ser rei para não ser rei desse mundo? Há fora desse mundo um reino do qual se possa ser rei? Porque é ser rei de um reino. E um rei sem reino é um ex-rei, não é um rei. Ele está dizendo que ele é rei. Verdadeiramente, tu disseste, eu sou rei. Agora, de onde é que é esse reino? Ele declara que não é desse mundo. Ele é um lunático. Por que é uma coisa dessa? Por que razão o fato de ele se dizer rei criou esse ódio e criou toda essa tempestade? O que é que havia atrás disso para, debicando do fato de ele ter dito rei, mandarem coroá-lo com uma coroa de espinho? Não só com a coroa de espinho, mas com a túnica dos bobos e a vara do bobo na mão? De maneira tal que riam dele e o esbofeteavam. O que é que havia com essa realeza? Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente rei. E ele é rei, antes de tudo, por ser ele. Quer dizer, ele é o Verbo de Deus encarnado.
Ele é Deus feito homem. E Deus é rei porque é Deus. E ele, portanto, era rei porque ele era plenamente rei, porque ele era Deus. Se alguém sobre essa terra foi rei, era ele. E continua sendo agora e será até o fim do mundo. Ele, quando lhe perguntaram se era rei, ele tinha muita razão em responder: verdadeiramente tu disseste, eu sou rei. Mas esse reino dele era um reino que ele tinha por natureza, mas ele tinha também por direito de conquista. Um homem pode tornar-se rei porque herdou o título de rei. É legítimo. Mas ele era rei a um outro título ainda. É que ele tinha conquistado o mundo. Quando uma nação agride um país, e esse país, para se defender, retruca e invade a nação agressora e a domina, o rei da nação vitoriosa torna-se, por direito, rei da nação dominada. É a lei da guerra. Ora, havia uma nação derrotada e escangalhada. Essa nação se chamava gênero humano. Havia uma missão que Deus dera a ele de resgatar o gênero humano. E ele viera aqui, fizera inúmeros milagres, convertera os homens e tinha o direito a que esse gênero humano, a que ele vinha converter, o reconhecesse como homem-deus e, portanto, o reconhecesse como rei. Nossa. É claro. Mais ainda, ele era rei num outro título. Daí a pouco, ele morreria para resgatar os pecados do mundo e abrir para os homens a porta do céu. Ele se tornava rei, porque pela sua morte ele ia resgatar o mundo. Já na sua circuncisão, ele tinha derramado sangue. Embora a redenção só se tenha dado no momento em que ele expirou, teria bastado o sangue da circuncisão para largamente redimir o mundo. Nessas condições, não lhe faltava um título para a realeza de toda a ordem. A santidade e a profundidade incomparável de sua doutrina provavam isso. Ele era, por outro lado, descendente de Davi, e como tal, descendente dos antigos reis. Ele tinha realeza. Não lhe faltava nada para ser verdadeiramente rei. Mas vamos voltar ao caso. Sobretudo, ele era ele. E para meros olhos terrenos, ainda que não soubessem considerar as coisas segundo os olhos da fé, era só olhar para ele e dizer: verdadeiramente, tu és rei. O reino de todos os acontecimentos de história pertence a ele. Ele sabia que ele ia ser rei realmente. O reino dele chamar-se-ia Igreja Católica Apostólica Romana. Não é um reino desse mundo. Não é um reino feito para ter tropas, ter exército, fazer política, etc, etc. É um reino feito para espalhar, para difundir o nome dele e a mensagem dele a todos os homens. E para que a lei dele, que é a lei de Deus, governasse a terra inteira. Não tem nada de comum com a política. É algo de incalculavelmente superior à política. É o reino de Deus nessa terra.
Israel era num cantinho do mundo. O que era Israel em comparação com os romanos, com os gregos, com os egípcios, com as grandes nações daquele tempo? Nada. Tá bem? Aquele episódio, aquele lance dentro daquele paizinho faria com que aquele grande homem que seria morto reinasse um dia sobre a terra inteira. E os potentados de toda a terra se honrassem em ter alguma relíquia da vida ou da morte dele. Grande mistério que não se poderia compreender. Ele reinaria de dentro de todos os sacrários do mundo. Delante del bien. ¿Cuántas son las reacciones de los hombres? Delante de los príncipes, de los sacerdotes y del pueblo está aquel que es el sumo bien, el Salvador y Redentor del género humano, el Rey del cielo y de la tierra. Sin embargo, ellos no lo reconocen. Todas las revoluciones que a lo largo de la historia depusieron monarcas son nada al lado del crimen que se cometió en la pasión. Rebelarse contra un Rey eterno, creador del propio hombre. Una razón más para proclamar a Cristo como Rey, pues su realeza fue conquistada a base de sangre. Pero antes de continuar nuestro vídeo, quiero invitarle a suscribirse a nuestro canal y a activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Quem podia compreender uma coisa dessa? Mas ele tinha razão, ele era rei, o reino dele não era desse mundo. Se os judeus tivessem correspondido à graça, ninguém pode imaginar o que teria dado a glória do povo de Israel. E ele seria o rei de Israel. Ele teria aparecido e teria dito a Herodes, a Pilatos, aos do Sinédrio: eis-me aqui, eu sou filho de Deus. Eles teriam caído de joelho. Pilatos o reconheceria, Herodes também, Anás, Caifás, todos os autores do drama da crucifixão o teriam reconhecido. Teriam perdido seus cargos. E diante desse rei imenso que ia aparecer, esse rei infinito, eles como ninguém era mais nada. Os senhores compreendem bem até que ponto o oportunismo político deles os levava, portanto, a não quererem. E daí, como eles não tinham o direito de matar a Nosso Senhor e condenar Nosso Senhor à morte, daí eles recorrerem a Pôncio Pilatos, que era o governador romano da Judéia, e dizer: esse homem disse rei de Israel. Ora, dizendo-se rei de Israel, ele se revolta contra César, quer dizer, o imperador romano. E tu, se não matares esse homem, nós te denunciamos em Roma como não sendo fiel ao teu imperador. Mentira, máfia. Máfia no estado puro. Pilatos declara, interroga-o sumariamente, acha que não há culpa nele. O povo insiste para ele ser morto. Pilatos pergunta: quereis Barrabás ou ele para ser morto? Eles dizem: leva ele. Pilatos manda infamemente, injustamente atormentá-lo, e vem aí a crucifixão. Vem aí a apresentação dele com a cana do bobo, o cetro do bobo, apresentado: eis o vosso rei. Ele aparece no pretório de Pilatos, ele rei, com a coroa de espinhos, com a cana e com a túnica. E Pilatos diz: eis o homem. E o povo brada: tole, tole, crucifige. Leva, leva e mata-o.
Pilatos manda vir a bacia da infâmia e lava as mãos para dizer que não tinha nada com aquilo. Mas de fato estava entregando para a morte. É uma infâmia. E ele é levado então e continua a sua paixão. O que é que representa aí a coroa de espinhos? A coroa de espinhos é o seguinte: é uma nação ímpia, um governador romano ímpio também, que em estados de espírito diversos, vendo que o verdadeiro rei se disse rei, insensíveis a essa realeza evidente que irradiava dele, como a luz irradia do sol, eles resolveram, apesar de tudo, matá-lo para atender as vontades da plebe e atender as vontades daquele sinédrio, daqueles conjurados malditos que queriam que ele morresse. E que queriam que ele morresse por torpes ambições, quiçá por ódio da virtude e da santidade dele. E para provar que ele não tinha nem sabedoria, nem poder, nem divindade, nem realeza, colocam-lhe como de uma palhaçada uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Ah, tu és rei? Vou pôr uma coroa na tua cabeça. Mas uma coroa de espinhos que vão te doer cruelmente, vão te doer terrivelmente. Ele é levado para ser flagelado, ele é coroado de espinhos, o seu corpo verte sangue abundantemente, ele se torna purpúreo, como se tivesse um manto de imperador. E purpúreo de uma púrpura de um valor infinito, que é o próprio sangue redentor dele. Colocam sobre ele a coroa da dor, a coroa da irrisão, a coroa da vergonha. Sentam-no com a coroa num banquinho, numa pedra, numa qualquer coisa assim, e começam a esbofeteá-lo. Se tu és rei, arranja-te. E enchem, começam a encher o sagrado rosto dele, tão régio e tão formoso, e tão irradiante de bondade, começam a encher com taponas, e afinal de contas, batem com paus em cima da cabeça, de maneira a enfiar as pontas de espinho tão profundo quanto possível na cabeça. Você pode imaginar o tormento lacerante que aquilo devia produzir. Mais do que o tormento lacerante, o tormento de alma. Olha o resultado. Não estavam ali nem os discípulos dele para amá-lo. Jogado ao chão, repudiado, desprezado. Essa era a tristíssima verdade. Cheio de dores no corpo, mas sobretudo cheio de dores na alma. A nação eleita o tinha abandonado. E ele já via que o levara à morte. E tudo aquilo que ele quisera fazer para reinar sobre Israel e para estender o poder de Israel, poder religioso, de ponta a ponta do mundo, tudo estava no chão. Tristeza, dor. A nação eleita, a superioridade da nação eleita estava se transformando em infâmia. E ele, com a forma suprema de coragem, na dor aguda que nenhum homem suportaria, era um milagre suportar aquilo, nesta dor aguda, toda a dignidade. Sentado naquele trono, com a mansidão de um cordeiro,
mas poltaneria de um leão. Com a dignidade de um rei sentado no seu trono. Como quem diz, ninguém me abaterá, porque eu sou filho de Davi, mas sobretudo eu sou filho de Deus. Si usted llegó hasta este momento del vídeo es porque adora a Jesús como Rey del Universo. Lo invito entonces en este momento a consagrarse a Él usando la fórmula aconsejada por Pío XI cuando en 1925 instituyó la solemnidad de Cristo Rey. Rece conmigo. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, lanzad sobre nosotros, que humildemente estamos postrados en vuestra presencia, vuestras miradas. Nosotros somos y queremos ser vuestros, y a fin de poder vivir más íntimamente unidos a vos, cada uno de nosotros se consagra espontáneamente en este día a vuestro sacratísimo corazón. Señor, sed Rey no solamente de los fieles que nunca se apartaron de vos, sino también de los hijos pródigos que os abandonaron. Haced que éstos vuelvan cuanto antes a la casa paterna, para que no perezcan de miseria y de hambre. Sed Rey de los que viven engañados en el error, o separados de vos por la discordia. Traedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, a fin de que en breve haya un solo rebaño y un solo pastor. Señor, conservad incólume a vuestra Iglesia y dadle una libertad segura y sin obstáculos. Conceded orden y paz a todos los pueblos. Haced que de un polo al otro del mundo resuene una sola voz. Alabado sea el corazón divino que nos trajo la salvación. Honor y gloria a Él por todos los siglos. Amén. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!